Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia. Seja para algum entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto você trabalha. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo de entretenimento que você procura, ou até mesmo nenhum entretenimento. E são essas lives com histórias perturbadoras que você irá ver hoje. O primeiro caso se inicia com um criador de conteúdo americano conhecido como Only Use Me Blade. Já o seu nome real é Brian Rizzo. Ele começou a sua carreira no YouTube há 10 anos atrás, postando vários vídeos do famoso jogo de tiro Call of Duty. Mas no ano de 2015, conforme o número de visualizações dos seus vídeos iam caindo, Brian decidiu mudar o tipo de conteúdo que produziria. E aí ele se tornou um streamer que fazia lives do tipo IRL, que em inglês significa In Real Life, ou seja, na vida real. E nesse tipo de live, o streamer geralmente não joga nada e fica só conversando com os telespectadores, passeando por algum lugar ou então só mostrando a sua rotina. O grande problema é que Brian não era um cara comum, e sim um bastante problemático e polêmico. Ele costumava alugar casas somente para dar festas, que eram transmitidas ao vivo em seu canal, e por algum motivo as pessoas doavam dinheiro para ele continuar produzindo esse tipo de conteúdo duvidoso. Além disso, Brian colocava câmeras em vários cômodos das casas que alugava, incluindo até mesmo nos quartos, para que os viewers pudessem acompanhar a transmissão 24 horas por dia, como se fosse um reality show. E por mais estranho que isso possa parecer, as pessoas abriam a live para ver ele comendo, dormindo, bebendo e festejando. E aí, em 5 de agosto de 2023, Brian organizou mais uma de suas festas. Porém, para deixar tudo mais interessante, ele decidiu convidar um dos seus viewers que acompanhava as lives. Seu nome era William C. Buckner, mais conhecido na internet como Willie Two Guns. Ele era um homem de 44 anos, que por coincidência ou não, estava saindo com uma moça chamada Becky, que tinha namorado justamente o Brian por 3 longos anos. E por isso, até hoje, não se sabe ao certo porque Brian convidou o atual namorado da sua ex para a festa. E tudo que podemos fazer é especular o motivo dessa decisão. Mas apesar disso, quem estava streamando no momento da festa não era Brian, e sim outro criador de conteúdo chamado Tony Irell, que estava andando pela casa com uma câmera na mão filmando todos os convidados enquanto eles bebiam e desfrutavam daquela paradinha verde. Já o Willie chegou na casa às 6 da manhã, depois de ter dirigido por 14 horas seguidas, porque ele morava bem longe do local. E então, antes de começar a festa, eles foram fazer compras no Walmart, que é uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos. Porém, Willie parecia estar um pouco fora de si, dizendo algumas coisas que não faziam sentido. Além do mais, a sua fala também estava bem arrastada. E o motivo dele estar assim é porque Willie tinha se envolvido em um acidente de carro recentemente. E por conta disso, o cara estava tomando analgésicos e também comprimidos como Ambien, que aqui no Brasil é mais conhecido como Zolpidem, que é um remédio para conseguir dormir à noite. Só que tem um detalhe bem importante, já que no começo da live, o Willie estava conversando normalmente, mas após fumar o cigarrinho do capeta e chegar no Walmart, é que ele começou a apresentar esses sintomas. Muito provavelmente porque aquela plantinha potencializou os efeitos dos remédios. Já depois de terminar de fazer as compras, eles retornaram para casa e ficaram zoando e conversando por cerca de 1h30. E aí, após isso, os caras decidiram retornar para o Walmart novamente e levaram uma caixinha de som junto que estava tocando música alta e emitindo sons que incomodavam os clientes. Até que de repente, uma funcionária se aproximou de Tony e pediu para ele e seus amigos irem embora. E apesar do cara ter tentado discutir com ela, Tony teve que vazar quando a funcionária ameaçou chamar os seguranças. E ao retornar para casa, Willie continuou bebendo e dando um tapa na verdinha. Porém, a sua situação só estava piorando, porque a mistura dessas substâncias com os remédios que tinha tomado estava causando uma reação química perigosa. E mesmo sabendo disso, ao invés do Tony tentar impedir que o cara continuasse bebendo, ele fez justamente o contrário, e convenceu o Willie a beber mais e mais a cada doação que os espectadores fizessem em sua live. E quando uma doação de $21 chegou, Tony fez o Willie tomar o equivalente a 3 ou 4 doses de whisky. Mas depois de mais algumas doações, o cara estava visivelmente fora de si, sem nem conseguir parar em pé direito, e com a fala mais arrastada do que antes. E então, quando mais $10 chegaram, Tony, que estava colocando a sua ganância acima do bem-estar de outra pessoa, encheu mais um copo e deu para o cara tomar. E nesse momento, o estado do Willie começou a piorar bastante, e ele ficou desmaiado em pé por poucos segundos antes de cair bruscamente no chão. Alright, whatever, dude. I'll just leave him. But, like, I mean, what the fuck, man? Look at him. Well, what do you want us to do? Help me move him to the fucking mattress? No, he's fine. He doesn't want to be moved. Yeah, you're right. He's not even awake, so he doesn't want anything. You know, I fucking told you. I fucking told you, bro. What happened? I don't know. What do you think fucking happened?
Só que Tony e os outros streamers da casa, incluindo Brian Rizzo, não deram tanta importância, porque acharam que ele tinha desmaiado depois de exagerar na bebida. Brian até perguntou o que tinha acontecido, e Tony disse que estava tudo bem, e que Willie só tinha caído no sono por conta da bebida, e também porque dirigiu a noite inteira para chegar na festa. E aí, Tony se aproximou para ver se o cara ainda estava respirando, e ao confirmar que sim, ele simplesmente pensou que estava tudo bem, e por isso começou a pintar o rosto do Willie com canetinhas e tintas, para criar conteúdo para sua live. Até que de repente, Willie roncou de uma forma bem preocupante, como se estivesse com dificuldades para respirar. E foi só então que Tony percebeu que a situação havia saído do controle, mas por algum motivo, ele não parecia querer que Brian chamasse a ambulância, talvez por saber que poderia se ferrar por induzir Willie a continuar bebendo cada vez mais. E só foi depois de alguns longos minutos que Brian chamou a ambulância, e assim que os paramédicos chegaram, pediram para Tony respeitar o atendimento, parando de transmitir tudo em sua stream. No entanto, ele apenas fingiu que desligou a sua câmera e deixou ela posicionada em cima de um móvel para enganar os paramédicos. Já depois que Willie foi colocado dentro da ambulância, Tony começou a comemorar que sua live estava sendo assistida por muitas pessoas, ou seja, ele não estava nem aí pro estado de saúde do Willie, e sim para a popularidade que ele ganhou em cima da desgraça dos outros. E aí, após ficar cerca de um mês em coma, o cara infelizmente faleceu no dia 9 de setembro. Brian até fez um vídeo contando a notícia, e apesar de Willie ter sido bem irresponsável misturando outras substâncias com os medicamentos que estava tomando, ainda assim não dá pra negar que Tony contribuiu para que esse triste desfecho acontecesse, pois ele sabia que o cara tinha tomado vários remédios. E no momento que esse vídeo foi gravado, esse caso continua sob investigação. Na manhã do dia 18 de maio de 2023, na Carolina do Norte, um homem chamado Demont Sherrill iria completar o seu terceiro dia trabalhando para uma empresa de construção civil, porque ele tinha acabado de ser contratado por eles. Porém, o que inicialmente parecia ser algo bom, acabou se tornando uma grande tragédia. Isso porque, na cidade de Charlotte, tinham vários apartamentos que estavam em processo de construção, e como vocês devem saber, esse é um trabalho bastante arriscado, já que qualquer erro ou descuido pode causar um grave acidente. Então, por volta das 9 horas da manhã, Demont Sherrill, de 30 anos, e um outro trabalhador de 48 chamado Rubens Holmes estavam no sexto andar do prédio instalando janelas, porque eles tinham bastante experiência nessa tarefa. Só que ao mesmo tempo, os outros trabalhadores estavam espalhados pelo prédio, levantando paredes e vigas, e realizando outros tipos de trabalho. Já no estacionamento do prédio, tinham alguns caras preenchendo as paredes com isolamento de espuma, que é um material inflamável. Mas de repente, a máquina usada para espalhar a espuma simplesmente pegou fogo, e as chamas começaram a se espalhar em uma velocidade assustadora. Até porque, como o prédio ainda estava em construção, tinha muita madeira exposta na estrutura. E nesse momento, os bombeiros foram chamados, e os operários começaram a avisar os seus colegas de trabalho para que saíssem do prédio antes que fosse tarde demais. Sendo que o incêndio era tão violento e assustador que 90 bombeiros precisaram ir até o local, sem contar que era possível ver o rastro do fogo e da fumaça de longe. E então, depois de muita luta, os bombeiros conseguiram resgatar 15 operários, incluindo um que estava em cima de um guindaste. No entanto, ainda faltavam 2 que não tinham saído do prédio, e esses eram justamente Demont Sherrill e Ruben Holmes, que estavam instalando janelas no sexto andar. Mas pelo fato do prédio estar em processo de construção, a escada temporária que tinha sido colocada para os trabalhadores usarem havia sido removida, porque eles iriam instalar uma outra escada, só que essa seria definitiva. Porém, para não deixar os trabalhadores desamparados caso uma emergência como essa acontecesse, eles tinham colocado uma escadaria de emergência do lado de fora, que ia do 7º andar até o térreo. O grande problema é que ela estava coberta em chamas, e por causa disso, Demont e Ruben não tinham como descer. Já os bombeiros também não conseguiam subir até onde eles estavam. A situação estava tão feia que os bombeiros que tentaram ir até o 6º andar para salvá-los acabaram ficando presos lá e tiveram que ser resgatados por seus colegas de equipe. E a essa altura, algumas partes do prédio já estavam desmoronando e a temperatura interna se encontrava por volta dos 2000 graus. E então, em uma atitude desesperada, Demont abriu uma live em seu Facebook, na esperança de que alguém viesse resgatá-lo. Inclusive, a mãe do cara estava assistindo tudo ao vivo. Já o pai dele tentou ir até o prédio, mas não conseguiu chegar a tempo. The building on fire, I'm trapped inside, me and my man. Ah! Help! Ah! Yo, this building is on fire. I'm at work. E infelizmente, mesmo com os gritos de socorro de Demont na live, os 2 trabalhadores não sobreviveram ao incêndio, e seus corpos foram resgatados no dia seguinte, quando o fogo já tinha apagado.
Em 27 de janeiro de 2023, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, era verão e as pessoas estavam esperando que fizessem bastante sol e calor. No entanto, no dia 10 aconteceu uma forte chuva de granizo, que danificou o telhado da casa de vários moradores. Já no finalzinho do mês, no dia 27, caiu uma intensa chuva de 250 milímetros. E só para vocês terem uma ideia, uma chuva de 1 milímetro é o equivalente a 1 litro de água por minuto caindo do céu em uma pequena área de 1 metro quadrado. Ou seja, nesse caso de Auckland, eram impressionantes 250 litros de água por minuto, sendo que uma chuva acima de 50 milímetros já é considerada perigosa. E então, como consequência disso, as ruas ficaram completamente alagadas, e as pessoas tiveram que atravessar a pé, porque seus carros estavam quase que completamente submersos pela água. E como essa tinha sido de longe a pior enchente que a cidade já enfrentou em sua história, um homem de 34 anos chamado Daniel Mark Miller abriu uma live stream para andar pelas ruas e mostrar como estava a situação da cidade. Além disso, o cara também queria ajudar as pessoas que estivessem enfrentando alguma dificuldade. E aí, Steve, que era o pai do Daniel e que estava assistindo a live, pediu para que seu filho tomasse cuidado, já que ele poderia se acidentar facilmente escorregando por causa da água e caindo. Só que de repente, Daniel estava passando por cima de uma espécie de riacho criado pela enchente. Quando do nada, a stream simplesmente congelou. Porém, Steve e as outras pessoas que estavam assistindo apenas pensaram que ele poderia ter ficado sem sinal de internet, ou então derrubado sem querer o seu celular na água. Até que na manhã do dia seguinte, a polícia bateu na porta da casa do Steve para informar uma triste notícia. Daniel morreu ao cair dentro de um bueiro e ser sugado até os esgotos, onde ele se afogou sem chances de escapar. Sendo que normalmente o bueiro estaria com uma tampa de proteção em cima, justamente para impedir que acidentes como esse aconteçam. Mas pelo fato da água da chuva estar tão forte, a tampa do bueiro foi arrancada e Daniel pisou em cima sem nem perceber. E o mais triste disso tudo é que o cara deixou 2 filhos órfãos. Em 18 de maio de 2022, a enfermeira Helen Niabuto, de 24 anos, estava visitando o Key Motel, localizado na província de Ontário, no Canadá. Mas apesar de ter nascido no Quênia, Helen se mudou para o Canadá em 2018 para trabalhar na área de saúde. E então, em 2022, tendo passado cerca de 4 anos no país, a moça decidiu descansar e se divertir um pouco, indo até o Key Motel junto com uma amiga. E como o tempo estava agradável, sem demonstrar nenhum sinal de que iria chover, Helen colocou um maiô colorido e decidiu entrar na piscina para se refrescar. No entanto, a sua amiga que tinha vindo com ela não estava presente nesse momento, o que teria feito total diferença no desfecho desse caso. E aí, Helen abriu uma live em seu perfil no Facebook e deixou o seu celular apoiado em algum objeto para filmá-la se divertindo na piscina. E inicialmente, Helen estava sorrindo bastante e interagindo com as pessoas que comentavam em sua live. Até parecia que aquele dia seria perfeito e que nada poderia estragá-lo. Mas mesmo não sabendo nadar, Helen foi criando mais coragem com o passar dos minutos e por isso decidiu se aventurar indo até a parte mais funda da piscina. Porém, essa decisão custaria caro. Isso porque Helen começou a se afogar, já que seus pés não tocavam mais o fundo da piscina. Ela até gritou por socorro, só que infelizmente ninguém apareceu para ajudá-la, e eventualmente, a jovem faleceu enquanto a live registrava tudo. Já 3 horas depois, 2 hóspedes chegaram na piscina para usá-la, e inicialmente um deles pensou que Helen era na verdade um cachorro que tinha se afogado. E por sua vez, o segundo hóspede achou que o corpo poderia ser falso, como em uma pegadinha. Mas ao se aproximar, ele chegou à conclusão de que era real. Uma tragédia tinha acontecido. Já depois que a situação se desenrolou, abriram uma vaquinha online para que o corpo da moça pudesse ser levado de volta ao Quênia, para ser enterrado pela família dela. E felizmente isso foi possível, porque a doação alcançou $60 mil. E apesar desse desfecho trágico, Helen sempre será lembrada como uma moça doce, gentil e com um bom coração. Em 15 de agosto de 2020, Tavi Pustil, que era um cantor romeno de 29 anos, abriu uma live em seu Facebook, mostrando que estava dentro do carro ao lado da sua esposa enquanto ela dirigia. E durante a transmissão, o cara estava fumando e ouvindo música. Só que de repente, ele olha para o lado e fica assustado, tentando avisar a sua esposa de que algo estava vindo. E então, poucos instantes depois disso, a transmissão é simplesmente cortada. Mas explicando o que aconteceu, a mulher do cantor parou na frente de uma rodovia que cortava a estrada. Porém, assim
que um trem se aproximou, por algum motivo desconhecido, a mulher acelerou o carro ao invés de continuar parada até que a locomotiva terminasse de passar. E como consequência disso, o trem acertou o veículo em cheio, eliminando o cantor no mesmo instante. Já a mulher dele, chamada Mônica, foi mandada para a UTI em estado grave, mas após passar por várias cirurgias, ela sobreviveu. E infelizmente, por ainda estar se recuperando, ela não pôde comparecer no funeral do seu ex-marido, que aconteceu em novembro do mesmo ano. E o mais curioso de tudo isso é que esse acidente parece ter sido uma premonição, já que um mês antes disso acontecer, Tavi escreveu o seguinte em suas redes sociais: "Um dia o trem errado te levará ao destino certo." E infelizmente esse trem apareceu, porém não levou ele ao destino certo. E a lição que podemos aprender com isso é não se descuide nem por um segundo quando estiver dirigindo. Fala galera, qual desses 5 casos você achou o pior? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.